Salve, meus amigos! No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a nova polêmica envolvendo Vinícius Júnior, que recentemente deu uma entrevista que deu o que falar. A fala de Vinícius Júnior gerou reações do próprio companheiro Carvajal, que discordou do brasileiro e do prefeito de Madrid, que inclusive ficou muito desapontado com o craque brasileiro. O brasileiro, que é frequentemente vítima de ataques raciais, jogando pelo time do Real Madrid por torcedores rivais, deu uma opinião muito forte sobre o país em que ele atua. Todos nós vimos os ataques que Vinícius Júnior sofreu contra o Valência no estádio de Mestalla ainda no ano passado. E isso revoltou até mesmo os que não são amantes do futebol. Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, eu peço para que você se inscreva aqui no Diário Futebol, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e fique até o final do vídeo, porque eu vou querer saber a sua opinião sobre um assunto tão sério como esse envolvendo Vinícius Júnior e o que ele vem sofrendo lá na Espanha. O brasileiro Vinícius Júnior deu uma polêmica opinião sobre a Copa do Mundo de 2030, que terá a Espanha como um dos países sede. Nessa entrevista, Vinícius Júnior respondeu ao entrevistador que seus companheiros de time já entraram em comum acordo de abandonarem o campo caso aconteça algo parecido com o que aconteceu contra o Valência no estádio de Mestalla. O brasileiro, nessa entrevista, ainda afirmou que a Espanha, se quiser sediar a Copa do Mundo de 2030, precisa evoluir muito. Essa opinião do craque brasileiro gerou uma revolta imediata em partes da mídia espanhola e também no prefeito de Madrid, que afirmou que o brasileiro deve um pedido de desculpas publicamente a todos os cidadãos espanhóis. Decir que somos una sociedad racista, que espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Vinicius lo que debería poner en valor es que vive en una de las ciudades más abiertas, más acogedoras, y por tanto que él tenga que haber soportado determinados episodios lamentables no justifica que tache prácticamente a toda la sociedad española de racista, que diga que el Mundial 2030 aquí no se tiene que celebrar. Así que a Espanha possa evoluir, entender o quão grave você insultar uma pessoa pela cor da sua pele, porque até 2030 as coisas não evoluírem, acredito que tenha que mudar de lugar. Todos nós nos lembramos do quanto Vinícius Júnior foi discriminado na Espanha e o quanto ele sofre com isso. Porém, a imprensa espanhola e boa parte das pessoas parecem que passam pano para essa situação que acontece com o brasileiro. Inclusive, a todo momento tentam pintar o próprio Vinícius Júnior como errado, quando ele reage aos ataques e insultos que ele recebe dentro de campo, exercendo o ato da sua profissão. O brasileiro já declarou que, se fosse por ele, ele já teria desistido de tudo. Até mesmo seu companheiro de equipe, Dani Carvajal, rebateu as polêmicas falas do craque do Real Madrid e da seleção brasileira. Carvajal, um dos atletas mais experientes do elenco madridista, afirmou claramente que a Espanha não é um país racista e afirmou categoricamente que, independente da opinião do brasileiro, ele e o clube continuarão apoiando internamente e publicamente a luta do brasileiro contra os ataques e insultos que ele recebe dentro de campo. Dani Carvajal ainda disse que boa parte da Espanha é contra qualquer comportamento racista dentro dos estádios e em qualquer outro ambiente da sociedade, afirmando que a Espanha é um exemplo de convivência, respeito e integração. Dani Carvajal ainda completou dizendo: "Não há dúvidas de que a Espanha não é um país racista. Desde pequeno cresci com várias nacionalidades no meu bairro, em Leganés. Só quero lembrar que somos totalmente contra qualquer situação racista nos estádios. Sei o que o Vini sofre e o apoiamos interna e publicamente. Creio que a La Liga está melhorando e criando protocolos para que esses energúmenos não possam voltar a eventos esportivos. Com exceção dessas pessoas, não acho que a Espanha não mereça organizar uma Copa." É pessoal, a fala de Vinícius Júnior pegou muito mal na Espanha, levando várias figuras a se posicionarem publicamente sobre o que ele falou. O prefeito de Madrid está profundamente irritado com Vini e o seu companheiro de time Carvajal discorda veementemente das palavras de Vinícius Júnior na entrevista em que ele deu ao ser perguntado pelo jornalista. Quem também opinou sobre as falas polêmicas de Vinícius Júnior foram os jornalistas da TV Jovem Pan.
em dado momento pilhado, exalta a luta de Vinícius Júnior contra a discriminação racial que vem sofrendo na Espanha. Acompanhe a discussão. Bom, falando em jogador galáctico, o Vinícius Júnior, ele disse o seguinte: a Espanha não merece a Copa do Mundo de 2030 não solucionar o caso do racismo. O Vinícius Júnior, de novo, chamando essa briga contra o racismo na Espanha. Vocês concordam com o Vinícius Júnior? Coragem dele de novo, hein, gente? O cara joga no maior clube da Espanha, o cara joga em Madrid, a capital espanhola. Ele se pronuncia, tem que ter muito culhão, hein? Ter muito culhão pra ele de encontro a todo o país onde ele joga, dizendo que não merece sediar uma Copa, não solucionar o racismo. Na boa, a gente tem que elogiar muito o Vinícius Júnior. Ele tá jogando contra o seu torcedor, gente. O torcedor, porque o torcedor do Madrid, do Real Madrid, é espanhol. Quer ver uma Copa do Mundo lá. Ele jogando por uma causa muito maior, né? Fazendo, digamos assim, um protesto preventivo, mas acho que não vai adiantar nada. Falar, outros podem falar, mas não vai acontecer nada. Não. Muito provavelmente na Copa o rigor vai ser maior. O racista lá que vive na Espanha vai ser orientado. O mundo, o planeta está olhando pra gente. Então, modere-se, contenha-se. Então, é possível que na Copa não tenha nenhum ato racista. Mudar mesmo? Não acredito. Mas esse prefeito de Madrid, ele tem que tomar vergonha na cara. Por que esse prefeito de Madrid não aparece quando o Vinícius Júnior é atacado? Então esse prefeito fajuto, agora deu pra ficar atacando o Vinícius Júnior, porque parece que o Vinícius Júnior não tem motivo nenhum pra falar isso. Seguraram um boneco com a camisa dele, angulado numa ponte. Cantam musiquinha do Vinícius Júnior. Então, esse prefeito de Madrid, quando mexe com o bolso dele, com o bolso da cidade dele, esse vagabundo, que aí ele fala, ele se pronuncia pra falar como se o Vinícius Júnior fosse um vilão, quer jogar o Vinícius Júnior contra a população espanhola. Se a Espanha tem tantos casos de racismo, tem que ser visto sim como um país, muitas vezes racista. Mas na minha opinião, eu acredito sim que na Espanha existem pessoas boas, como em qualquer lugar do mundo existe. Não devemos generalizar e colocar todo mundo em um baralho só, por conta de uma minoria que comete coisas absurdas. Mas por outro lado, eu entendo e apoio o Vinícius Júnior nisso, pois isso é algo que ninguém merece passar na sua vida, pois todos nós somos iguais. E esse tipo de coisa deveria ser punido pela justiça e por órgãos que organizam os eventos esportivos com punição para os envolvidos de nunca mais assistirem uma partida de futebol. Vinícius Júnior é um exemplo de atleta e, além de tudo, um exemplo de pessoa que luta diariamente contra esses absurdos e se mantém de pé. Mas antes de encerrar o vídeo, eu quero saber a sua opinião diante desses absurdos. O que você achou da atitude de Vinícius Júnior ao bater de frente contra a Espanha, dizendo que o país não merece sediar uma Copa se não cessarem os atos de discriminação racial? Comente aí embaixo. Antes de encerrar, também peço para que você se inscreva aqui no Diário Futebol, ative o sininho das notificações e deixe seu like.